Você já se perguntou sobre o verdadeiro significado da serpente em Gênesis? O que ela realmente representa na narrativa de criação e queda do homem? Em muitos relatos, ela é vista como a representação do mal, a tentação que levou o homem à sua queda. Mas, e se essa interpretação estiver longe da realidade? O texto hebraico, em sua profundidade, nos oferece um entendimento muito mais rico e surpreendente. Neste vídeo, vamos explorar o que o texto original nos revela, as lições espirituais escondidas nas entrelinhas e como esse entendimento pode transformar nossa visão sobre a vida, a moralidade e a humanidade. A história de Gênesis é, sem dúvida, uma das mais poderosas e impactantes da Bíblia, sendo o ponto de partida para muitas reflexões teológicas e espirituais. No entanto, é fácil nos perdermos em interpretações superficiais sem buscar a verdadeira sabedoria que esse texto carrega. Ao longo deste vídeo, mergulharemos profundamente nas palavras e nos símbolos que compõem essa narrativa, desafiando o entendimento comum sobre a serpente e revelando as camadas de significado que ela carrega. Antes de começarmos essa jornada de descoberta, convido você a refletir sobre algo simples. E se a serpente em Gênesis não fosse apenas um vilão, mas também um símbolo de algo mais profundo? Como essa nova perspectiva poderia transformar a sua compreensão sobre o propósito da humanidade e sobre a relação entre o ser humano e Deus? Fique conosco, pois o que vamos explorar daqui para frente é mais do que uma análise histórica. É uma chave para desvendar verdades espirituais que tocam diretamente nossas vidas. E no próximo capítulo, vamos contextualizar a narrativa de Gênesis, estabelecendo o cenário espiritual e histórico que envolve a criação e a queda do homem. O que a Bíblia nos diz e o que ela não diz sobre esse momento crucial? Vamos descobrir. A narrativa de Gênesis começa com um ato de criação divina, onde Deus, em sua infinita sabedoria, dá origem ao céu, à terra e a todas as formas de vida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Essa é a base de toda a história humana, onde a criação é ordenada e boa, refletindo a perfeição do Criador. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, recebe a missão de dominar a terra, ser fecundo e multiplicar-se. A humanidade foi colocada em um ambiente ideal, o Jardim do Éden, um lugar de harmonia, onde a presença de Deus era uma realidade constante e direta. No entanto, como sabemos, essa harmonia foi quebrada. A queda do homem é um dos eventos mais significativos e trágicos da história bíblica, um momento de transição que muda a natureza da relação entre o ser humano e Deus. A ordem divina de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada ao homem e à mulher. Mas, como muitos conhecem, foi a serpente, de maneira astuta e persuasiva, que incitou Eva a desobedecer a esse mandamento divino, levando à transgressão. É importante refletirmos sobre o papel da serpente nesse cenário. Ela não é simplesmente um animal, mas uma figura simbólica que, com sua inteligência astuta e persuasiva, desafia a ordem divina. A serpente questiona a bondade de Deus e a liberdade do ser humano. A sugestão de que a desobediência traria um conhecimento superior e que Deus estava, de alguma forma, impedindo esse avanço é o que leva à queda. Esse ato de desobediência se traduz não apenas em um erro moral, mas em uma mudança de paradigma no entendimento humano sobre o bem, o mal e a liberdade. A narrativa de Gênesis, embora simples à primeira vista, carrega uma profundidade que revela a luta interna do ser humano entre o desejo de alcançar mais conhecimento, a tentação de desafiar limites e a necessidade de viver em harmonia com a vontade de Deus. Mas, qual é a lição que essa história nos ensina? O que ela nos revela sobre a natureza humana e sua relação com o Criador? Essa reflexão nos leva a um entendimento profundo sobre o livre-arbítrio. O homem foi criado com a capacidade de escolher, e sua escolha de desobedecer a Deus foi um ato que trouxe consigo consequências profundas. A separação da presença divina, a introdução do sofrimento e da morte, e a mudança na relação com a criação.
A serpente, portanto, não é apenas uma tentação externa, mas uma representação do conflito interno que todo ser humano enfrenta entre seguir a vontade divina e ceder ao desejo de saber mais, mesmo quando isso implica em transgressão. E agora, ao olharmos para o papel da serpente, surge a pergunta: o que ela representa realmente? Ela é apenas o agente do mal, ou há algo mais profundo em sua representação que merece ser explorado? No próximo capítulo, vamos desvendar o texto hebraico e suas nuances, buscando entender o que as palavras originais podem nos ensinar sobre o verdadeiro significado dessa figura enigmática. Para compreendermos verdadeiramente o papel da serpente em Gênesis, é fundamental voltarmos ao texto original em hebraico. A língua hebraica, rica em significados e simbolismos, tem o poder de revelar camadas de entendimento que muitas vezes se perdem nas traduções. O termo central que precisamos examinar é o Nachash, utilizado para descrever a serpente em Gênesis 3. Embora a tradução mais comum seja serpente, essa palavra carrega um significado muito mais amplo e profundo, que pode alterar completamente nossa visão sobre o ser que interage com Eva no Jardim do Éden. Em sua forma básica, Nachash pode ser traduzido diretamente como serpente, mas essa palavra também está ligada a outros significados, como brilho ou aquela que brilha. Esse aspecto de brilho está intimamente relacionado a conceitos de percepção e revelação, sugerindo que a serpente pode ter um papel simbólico mais profundo do que o simples de um inimigo maligno. No contexto bíblico, o brilho pode ser visto como algo que ilumina, mas também pode trazer consigo o risco de engano, como se estivesse tentando revelar um conhecimento proibido, mas a um custo espiritual elevado. Ademais, a raiz da palavra Nachash também se conecta ao verbo Nachash, que significa adivinhar ou divinar. Esse verbo é frequentemente utilizado em contextos onde alguém tenta penetrar no desconhecido, buscar sabedoria oculta ou exercer um poder sobre o futuro. Essa conotação de adivinhação implica que a serpente, além de ser um simples animal, representa uma força que induz ao conhecimento proibido, a tentativa de alcançar o que está além do entendimento humano natural e divinamente estabelecido. Assim, a serpente não apenas tenta enganar Eva, mas também a instiga a buscar algo que Deus claramente restringira. Outra nuance importante na análise do texto hebraico está na comparação entre as diferentes traduções de Gênesis 3, versículo 1. Enquanto muitas versões traduzem o texto de forma simples como a serpente era mais astuta, o verbo hebraico utilizado é aron, que pode ser interpretado como astuto, sagaz, mas também carrega um sentido de nu ou despojado. Esse significado revela a vulnerabilidade da serpente, sua natureza desprovida de moralidade ou de um princípio divino claro. Ao ser descrita dessa maneira, a serpente se destaca como alguém que opera fora dos parâmetros da moralidade divina, sem um fundamento sólido, e por isso, mais facilmente corrompida pelo desejo de conhecimento. Além disso, é interessante observar como as traduções podem influenciar a nossa compreensão. A versão tradicional em latim da Bíblia, a Vulgata, usa a palavra serpens, mas em textos como o Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a serpente é associada com a palavra ophis, que também implica em sabedoria e engano. Esta variação de termos nas diferentes versões bíblicas e em diversas línguas antigas só confirma a complexidade dessa figura, que não pode ser reduzida apenas a um símbolo de tentação. Ao refletirmos sobre o significado da serpente, surge uma questão importante. Seria ela meramente um instrumento de Satanás, como muitas tradições cristãs sugerem, ou representa uma força cósmica e simbólica que questiona a autoridade divina e busca revelar ao ser humano um tipo de sabedoria perigosa? Essa interrogação nos leva a um ponto crucial na história bíblica e espiritual. A serpente não é apenas um ser físico, mas um símbolo da busca humana pelo conhecimento, pela liberdade e pela transgressão dos limites que Deus estabeleceu. Agora, com esse novo entendimento do texto hebraico,
é possível perceber que a serpente é mais do que uma simples tentação maligna. Ela é uma representação da escolha humana, da busca pelo saber e da consequente consequência dessa busca. No próximo capítulo, vamos explorar como a serpente foi interpretada ao longo da história, em diversas tradições e culturas, e como esses simbolismos podem nos ajudar a compreender melhor a sua presença e função na Bíblia. Ao longo dos séculos, a serpente de Gênesis tem sido interpretada de diversas maneiras, refletindo as múltiplas camadas de simbolismo que ela carrega. Cada tradição religiosa e cada época oferece uma visão única, mas todas apontam para o poder dessa figura como um símbolo que vai muito além da tentação imediata. Vamos explorar algumas dessas interpretações, começando pela tradição judaica, passando pelo cristianismo e também olhando para outras culturas antigas que, assim como a Bíblia, lidam com o mito da serpente. Na tradição judaica, a serpente de Gênesis é vista não apenas como o agente da queda, mas também como um símbolo da transgressão do conhecimento. A ideia de que a serpente representa o desejo de adquirir sabedoria sem estar disposto a seguir as limitações que Deus impôs ao homem é central. Alguns estudiosos judaicos sugerem que a serpente pode até mesmo ser vista como uma figura de desafio, um lembrete de que o ser humano, em sua liberdade, pode decidir seguir seu próprio caminho, mas sempre com consequências. Essa liberdade, no entanto, não vem sem dor, sofrimento e separação de Deus. Em certos textos judaicos, como no Talmud e na Cabala, a serpente também é associada com a ideia de Sitra Achra, o outro lado, uma representação das forças opostas a Deus, mas paradoxalmente também parte do plano divino para que o ser humano tenha o livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Nesse contexto, a serpente não é apenas uma tentação, mas uma parte necessária do equilíbrio cósmico que permite ao ser humano crescer espiritualmente ao fazer escolhas conscientes. Por outro lado, no cristianismo, a serpente é amplamente vista como a personificação de Satanás, o grande adversário de Deus. A associação entre a serpente de Gênesis e Satanás foi firmemente estabelecida por intérpretes cristãos ao longo dos primeiros séculos da Igreja, especialmente a partir das cartas de São Paulo e do livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, por exemplo, a serpente é diretamente identificada como o diabo ou Satanás, o enganador que seduz o mundo inteiro. Essa interpretação, que transformou a serpente em um símbolo do mal absoluto, tem sido dominante em muitas tradições cristãs, reforçando a ideia de que a serpente não só representa a transgressão, mas também a fonte de todo o mal e desordem no mundo. No entanto, mesmo dentro do cristianismo, há outras abordagens que não limitam a serpente à simples personificação de Satanás. Algumas interpretações mais modernas propõem que a serpente em Gênesis não é uma figura de mal absoluto, mas sim um reflexo da luta interna do ser humano com sua própria natureza caída, com seu desejo por conhecimento e autossuficiência. A serpente, nesse caso, representa o instinto humano de questionar e de se afastar além das instruções divinas, algo que ressoa com a experiência humana de liberdade e busca incessante por respostas. Além das tradições judaica e cristã, outras culturas antigas também possuem mitos que envolvem serpentes e seres divinos ou espirituais. Na Mesopotâmia, por exemplo, encontramos a figura da serpente em várias narrativas mitológicas, como na história de Gilgamesh, onde a serpente representa a ideia de renovação e imortalidade. Nesse contexto, a serpente não é vista como um ser maligno, mas como uma entidade que possui uma sabedoria ancestral ligada à regeneração da vida. Na mitologia egípcia, a serpente é igualmente uma figura poderosa, mas com um significado positivo. A deusa Wadjet, muitas vezes representada como uma cobra, simboliza a proteção e o poder divino sobre o caos. A cobra, então, se torna um símbolo de soberania e força, algo que também aparece em outros mitos antigos, onde a serpente é guardiã de conhecimento esotérico, conhecimento este que o ser humano precisa acessar com cuidado e discernimento. Além das interpretações mitológicas,
há também uma visão filosófica contemporânea sobre a serpente. Muitos estudiosos modernos sugerem que a serpente representa o inconsciente coletivo da humanidade, simbolizando os desejos reprimidos, as forças instintivas e os aspectos mais sombrios da psique humana. De acordo com essa linha de pensamento, a serpente em Gênesis é a representação de um tipo de conhecimento que, se mal direcionado, pode levar ao caos, mas que, quando abordado com responsabilidade, pode levar à sabedoria verdadeira. O simbolismo da serpente é, portanto, multifacetado. Ela pode ser vista como um símbolo do mal, do desejo de sabedoria, da transgressão, do livre-arbítrio e até mesmo da regeneração. Cada uma dessas interpretações traz à tona um aspecto da complexa relação entre o ser humano e o divino, entre o conhecimento e a obediência, e entre a liberdade e as consequências de nossas escolhas. O que fica claro é que a serpente de Gênesis não é apenas um personagem isolado na história da Bíblia, mas uma figura universal que continua a oferecer lições profundas sobre a natureza humana e sua busca pelo sentido da vida. Agora que exploramos os diferentes simbolismos atribuídos à serpente, podemos nos perguntar: o que a serpente realmente representa para nós hoje? Quais lições ela ainda tem a oferecer e como podemos aplicar essas lições em nossa vida espiritual? No próximo capítulo, vamos investigar uma revelação surpreendente que pode mudar a forma como vemos a serpente e seu papel na história. À medida que aprofundamos nosso entendimento sobre a serpente de Gênesis, é fundamental perceber que a figura da serpente pode representar muito mais do que simplesmente a tentação ou o mal personificado. Em nossa busca por compreensão, começamos a perceber que a serpente não é apenas um agente externo de destruição, mas também um símbolo profundo de elementos que estão dentro de nós. O verdadeiro mistério da serpente de Gênesis está em como ela revela a natureza da liberdade humana, a busca pelo conhecimento e, principalmente, o papel crucial que o livre-arbítrio desempenha em nossa jornada espiritual. A primeira revelação que podemos extrair dessa história é a compreensão da serpente como um símbolo da escolha. Ela não aparece apenas para tentar Eva, mas para apresentar uma opção. A opção de tomar para si o conhecimento do bem e do mal, algo que estava reservado para Deus. A serpente, ao questionar a bondade de Deus e sugerir que Eva se tornasse como Deus, abre um espaço para a escolha humana. Esse é o verdadeiro significado da tentação. Não apenas o desejo de ceder a um pecado, mas o desejo de liberdade para definir o próprio destino, mesmo que essa liberdade venha com um preço alto. O que torna esse ato de desobediência tão significativo não é apenas a transgressão de um mandamento divino, mas a busca do ser humano por controle, autonomia e poder sobre sua própria existência. A serpente, portanto, não é apenas a vilã, mas a catalisadora de uma escolha existencial. Ao ser tentada, Eva não apenas comete um erro, mas, de certa forma, se aproxima da experiência humana de tomar decisões que moldam sua própria realidade. Essa busca pelo conhecimento, pela capacidade de decidir por si mesmo, é uma característica fundamental da humanidade. No entanto, a verdadeira surpresa vem ao entendermos que a serpente não é uma figura puramente maligna, mas uma metáfora para o conhecimento em sua forma mais complexa. Ela representa a busca humana pela sabedoria, pelo entendimento das coisas além da superfície. A serpente nos ensina que, por mais que o conhecimento seja valioso, ele também pode ser perigoso se não for buscado com sabedoria e discernimento. O que o texto de Gênesis nos revela é que o desejo de se tornar como Deus, de ter acesso ao conhecimento absoluto, tem um custo que vai além da simples transgressão. Esse desejo, ao ser atendido, leva à separação, ao sofrimento e ao desconhecimento das consequências de nossas ações. A serpente, ao representar o desejo de alcançar um estado de sabedoria mais elevado, também nos faz refletir sobre as limitações humanas. O homem não foi criado para saber tudo, para controlar tudo. O conhecimento de Deus está além da capacidade humana de compreensão. A escolha de Adão e Eva foi, portanto, a escolha de se afastar do plano divino,
e tentar alcançar um nível de entendimento que não era destinado ao ser humano. O preço dessa escolha foi a perda da inocência, a introdução do pecado no mundo e a quebra da comunhão com Deus. Em um nível mais profundo, a serpente também pode ser vista como um símbolo do livre-arbítrio, da liberdade humana. Ela representa a opção que o ser humano tem de fazer escolhas, mesmo que essas escolhas levem à dor e ao sofrimento. Em Gênesis, Deus dá a Adão e Eva a liberdade de escolher. E essa liberdade é um reflexo do amor divino, que não quer seres humanos como marionetes, mas como criaturas capazes de decidir, de errar e de aprender com suas escolhas. A serpente, nesse caso, é o instrumento que permite essa liberdade, embora traga consigo as consequências da rebelião contra a ordem divina. Além disso, ao analisar o papel da serpente de uma maneira mais ampla, podemos considerar que ela também representa a busca pelo autoconhecimento. A humanidade, desde os tempos de Gênesis, tem sido movida pela necessidade de entender a si mesma e ao mundo que a cerca. A serpente, então, ao provocar Eva, não está apenas oferecendo um fruto, mas uma oportunidade de autodescoberta, um convite para ultrapassar as fronteiras do que é permitido e explorar os limites do conhecimento. Mas, como podemos ver, essa busca pela sabedoria tem um preço: a perda da pureza original e a introdução do pecado no mundo. Esta revelação nos faz questionar: o que significa realmente buscar conhecimento? Será que estamos, como Eva, tentados a buscar algo que não fomos preparados para entender? Ou será que a serpente em Gênesis é um reflexo das nossas próprias tentações interiores, aquelas que nos impulsionam a questionar, a desafiar e a deixar além dos limites que foram estabelecidos para o nosso bem? Em última análise, a serpente nos ensina uma lição profunda sobre os limites do conhecimento humano e a natureza das nossas escolhas. Ela nos lembra que, ao buscarmos sabedoria, devemos fazê-lo com humildade e reverência, reconhecendo que, como seres humanos, somos finitos e não podemos entender tudo. E assim, o que o texto de Gênesis nos revela não é apenas a história de uma queda, mas a história de um ser humano que, ao tentar alcançar algo além de sua capacidade, trouxe para si e para a humanidade uma nova realidade. Uma realidade de escolhas, de consequências, de sofrimento e, ao final, de redenção. Agora que entendemos o significado profundo da serpente, surge uma reflexão importante. Como essa revelação impacta nossa vida espiritual hoje? Quais são as lições práticas que podemos extrair dessa história para nossa jornada de fé e autoconhecimento? No próximo capítulo, vamos explorar como essas verdades podem nos ajudar a refletir sobre o papel do homem na criação e como isso muda nossa visão sobre o relacionamento com Deus e com o mundo ao nosso redor. Agora que exploramos as profundezas do simbolismo da serpente e suas várias interpretações ao longo da história, é fundamental refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. O que podemos aprender com essa narrativa antiga e como podemos aplicar essas lições no nosso cotidiano espiritual. A história da serpente não é apenas uma lição sobre o pecado, mas uma lição sobre a liberdade, as escolhas e as consequências que cada ser humano enfrenta ao longo de sua vida. Se a serpente representa o desejo humano de conhecer e de ultrapassar os limites impostos por Deus, precisamos perguntar: o que isso diz sobre a nossa natureza? Estamos, como Eva, continuamente sendo tentados a ultrapassar os limites estabelecidos para nós? Vivemos em uma sociedade que constantemente nos impulsiona a buscar mais conhecimento, mais poder, mais controle. Esse impulso é legítimo em muitos aspectos, mas como podemos discernir onde ele se transforma em tentação e transgressão? A serpente nos chama a refletir sobre até onde devemos se afastar em nossa busca por saber e entender. Às vezes, nosso desejo de ser como Deus, de ter o controle total de nossas vidas, pode nos levar a fazer escolhas que nos afastam da verdade divina e nos colocam em situações de sofrimento. Além disso, a história de Gênesis nos lembra do papel crucial do livre-arbítrio. Como usamos nossa liberdade? Somos realmente livres para escolher?
Ou nossas escolhas são influenciadas por forças externas que nem sempre compreendemos? O momento em que Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer a Deus não foi apenas um erro, mas um reflexo da liberdade que Deus nos deu, e com ela, a responsabilidade de fazer escolhas sábias. O que a serpente nos ensina é que, ao tomarmos decisões, devemos sempre refletir sobre as consequências dessas escolhas, tanto para nós quanto para os outros. Somos chamados a agir com discernimento, e ao fazer nossas escolhas, devemos estar cientes de que, em muitas situações, o conhecimento que buscamos pode ser um fardo se não for acompanhado de sabedoria e responsabilidade. Mas a história de Gênesis não se limita a uma lição de advertência. Ela também nos oferece uma oportunidade para reflexão sobre a redenção e o perdão. Embora a queda de Adão e Eva tenha introduzido o pecado no mundo, também abriu o caminho para a promessa de redenção. A serpente, ao representar o mal que entrou no mundo, também se torna um ponto de referência para a obra de Cristo, que na tradição cristã é visto como aquele que derrota o mal e traz a reconciliação com Deus. Assim, a história da serpente não é apenas uma história de queda, mas também de esperança. O próprio fato de que podemos refletir sobre nossas escolhas, aprender com nossos erros e buscar a graça de Deus é uma evidência da misericórdia divina que se estende a nós, mesmo após a transgressão. Quando consideramos o impacto da serpente na criação, podemos também refletir sobre nosso próprio papel nesse mundo. Qual é o papel do homem na criação de Deus? A serpente nos ensina que, como seres humanos, somos chamados a tomar decisões conscientes e responsáveis. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que nos dá uma dignidade especial, mas também nos coloca diante de uma grande responsabilidade. Como cuidadores da criação, somos chamados a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor, respeitando os limites que Deus estabeleceu para nós. A escolha de Adão e Eva de transgredir o limite foi, em certo sentido, a primeira violação da confiança e do relacionamento com Deus. E é isso que torna a história tão poderosa. Ela fala sobre a importância de respeitar a ordem divina e a sabedoria do Criador, algo que ainda é relevante para a nossa vida hoje. Além disso, essa reflexão nos leva a considerar o impacto de nossas escolhas no mundo ao nosso redor. Ao refletirmos sobre as lições da serpente, precisamos nos perguntar: como nossas ações e decisões influenciam as pessoas ao nosso redor? Assim como Adão e Eva, que ao tomarem suas decisões afetaram toda a humanidade, nossas escolhas também têm repercussões. Em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, estamos constantemente fazendo escolhas que moldam a realidade que nos cerca. Se reconhecermos que nossas decisões têm consequências não só para nós, mas para os outros, seremos mais cuidadosos e mais atentos ao que realmente importa: viver conforme os princípios divinos de amor, sabedoria e humildade. Agora, eu deixo com você uma reflexão importante. O que, em sua vida, pode estar refletindo a tentação da serpente? Quais áreas você precisa reconsiderar e reavaliar à luz das lições de Gênesis? De forma prática, como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas diárias, reconhecendo que, como seres humanos, temos a liberdade de escolher, mas que cada escolha carrega um peso significativo? É nesse ponto que se abre uma grande oportunidade para transformação. Ao reconhecermos nossa natureza humana, nosso desejo de autossuficiência e nosso anseio por mais conhecimento, podemos também nos voltar para Deus e pedir sua orientação, sua sabedoria. A serpente nos confronta com a realidade de nossas escolhas, mas também nos chama a retornar à fonte de toda sabedoria e graça. Chegamos ao momento de reflexão final sobre como nossa jornada espiritual pode ser transformada quando nos aproximamos de Deus com humildade e disposição para aprender com suas orientações. À medida que avançamos para a conclusão dessa série de estudos, é importante que consideremos o chamado divino para uma vida de consciência e respeito pelos limites divinos, e como esse entendimento pode ser o ponto de partida para uma vida mais plena e conectada com o Criador. Fique conosco, pois na próxima parte iremos refletir sobre como essa lição nos prepara para o futuro da humanidade
e o papel que cada um de nós desempenha na grande narrativa da criação e da redenção. À medida que encerramos nossa reflexão sobre o mistério da serpente em Gênesis, é importante revisar os principais ensinamentos que emergem dessa história e refletir sobre como eles podem iluminar nosso caminho espiritual. A serpente, frequentemente vista apenas como a vilã da narrativa, revelou-se um símbolo profundo de escolha, liberdade, autoconhecimento e até mesmo de nossa própria fragilidade diante da sabedoria divina. O que Gênesis nos ensina não é apenas sobre a origem do mal, mas sobre a luta interior de todo ser humano em buscar sentido, sabedoria e discernimento. Em primeiro lugar, aprendemos que o ser humano foi criado com o dom do livre-arbítrio, uma dádiva que, embora nos permita fazer nossas próprias escolhas, também nos impõe a responsabilidade de arcar com as consequências dessas escolhas. A serpente não impôs um mal diretamente a Eva, mas a apresentou com uma opção, a opção de escolher, de buscar algo além do que Deus tinha reservado. Essa liberdade, por mais preciosa que seja, nos coloca diante do desafio constante de fazer escolhas que estão alinhadas com a sabedoria divina, ou de ceder à tentação de tomar o controle de nosso destino de maneira imprudente. A serpente, ao tentar Eva, não só incita o pecado, mas também coloca em pauta a tensão entre a sabedoria de Deus e o desejo humano de alcançar um conhecimento completo e absoluto. Além disso, a história da serpente destaca o aspecto da responsabilidade espiritual. Quando tomamos decisões em nossas vidas, é fundamental que nos perguntemos: estamos buscando a verdade ou estamos apenas querendo confirmar nossas próprias vontades e desejos? A serpente não é apenas uma tentação externa, mas também um reflexo da batalha interna que travamos entre o desejo de obedecer a Deus e o impulso de seguir nossa própria agenda. Este conflito é central em nossa vida espiritual. Às vezes, queremos o conhecimento, a compreensão e até o controle, mas o que essa história nos ensina é que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas limitações e confiar na orientação divina, especialmente quando as escolhas são difíceis. A mensagem final que a serpente nos deixa não é apenas uma lição de advertência, mas também de esperança e redenção. Embora a desobediência de Adão e Eva tenha resultado em consequências severas, a separação de Deus e a entrada do pecado no mundo, ela também abriu o caminho para a promessa de restauração. A Bíblia nos ensina que, apesar de nossas falhas e escolhas equivocadas, sempre há a oportunidade de reconciliação com Deus. A figura da serpente, ao representar a origem do pecado, se torna um símbolo não apenas da queda, mas também do caminho de retorno para a comunhão com o Criador, que se dá por meio da graça e do arrependimento. Isso é o que nos permite compreender que, embora as escolhas erradas tragam consequências, a misericórdia divina nos oferece sempre a oportunidade de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Agora, enquanto refletimos sobre as lições que tiramos da serpente, é importante que também pensemos no papel de nossa própria escolha em nossas vidas. Como estamos, em nossas escolhas cotidianas, lidando com a liberdade que Deus nos deu? Estamos permitindo que nossa busca por conhecimento nos aproxime de Deus? Ou estamos, ao contrário, buscando um entendimento que nos afasta da sua sabedoria? A história da serpente nos ensina que nossa liberdade deve ser guiada por um compromisso com a verdade e com a sabedoria divina. Ao tomarmos decisões, devemos sempre lembrar que, assim como Eva e Adão, nossas escolhas têm impacto não só em nossas vidas, mas também em nossa relação com Deus e com o próximo. Gostaria de convidá-lo a refletir sobre sua própria jornada espiritual e considerar como as lições de Gênesis podem ser aplicadas ao seu cotidiano. Em momentos de tentação, de dúvida e de incerteza, como você tem buscado a orientação de Deus? Como podemos ser mais atentos às escolhas que fazemos e mais dispostos a buscar a sabedoria divina em cada aspecto de nossa vida? De que maneira podemos, em nosso próprio caminho, restaurar nossa relação com Deus, confiando em sua graça e misericórdia? À medida que concluímos este estudo sobre a serpente em Gênesis,
gostaria de encorajá-lo a aprofundar ainda mais a sua compreensão das Escrituras e a refletir sobre o significado profundo de cada história bíblica. As lições que encontramos na Palavra de Deus não são apenas relatos históricos, mas orientações divinas que iluminam nossa caminhada diária e nos ensinam a viver em harmonia com a vontade de Deus. A serpente, em sua complexidade, é um convite para explorarmos mais profundamente o propósito divino em nossas vidas, a responsabilidade que temos diante de nossas escolhas e a beleza da redenção que Deus oferece a todos nós. Agora, convido você a continuar essa jornada conosco. Se este estudo tocou seu coração e lhe deu novas perspectivas, inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Juntos, podemos crescer em sabedoria, compreensão e espiritualidade. Não deixe de ativar o sininho para ser notificado de novos conteúdos e continuar explorando as riquezas das Escrituras conosco. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela luz da verdade divina e que você encontre sempre força para escolher o caminho da sabedoria e da paz.